Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Estamos aqui para a nossa conexão de oração, que seja um tempo precioso de oração, de reflexão na palavra de Deus, para que assim a gente seja edificado e encorajado a confiar no nosso Deus. Que eu e você possamos nos preparar para que nesses próximos minutos a gente possa colocar a nossa vida, o nosso coração, a nossa esperança tão somente em Cristo Jesus. Eu vou compartilhar aí com você a apresentação. Hoje é dia 1º de setembro, estamos aí dando boas-vindas para um novo mês, e a palavra de Deus que também nos convida para esse encontro de oração diz assim: desperta minha alma, despertai, lira e harpa, quero despertar a alva. Ó Deus dos exércitos, restaura-nos, faze resplandecer teu rosto para que sejamos salvos. E a palavra de Deus também diz assim: meus lábios, assim como a minha vida que remiste, exultarão quando eu cantar teus louvores. Amém e amém. Eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos ao nosso Deus em oração. Pai Santo, nós te damos graças. Graças porque é o Senhor que nos restaura. Graças porque é o Senhor que alegra o nosso coração. E nós queremos, Deus, neste momento, colocar a nossa vida, o nosso coração, reconhecer a tua soberania, o teu cuidado, o teu senhorio sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, que a gente possa derramar o nosso coração diante de ti e que o Senhor possa, Deus, desafiar o nosso coração, que o Senhor possa confrontar-nos neste momento, que a gente possa, Deus, viver a transformação que o teu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, possa transformar a nossa vida, Pai. Fica sobre nós neste momento de reflexão, de oração, que a gente possa, Deus, colocar a nossa vida e o nosso coração diante de ti. Nós oramos gratos em teu nome, Jesus. Amém e amém. Queridos e queridas, enquanto nós ouvimos essa canção, coloque a sua vida e o seu coração diante do nosso Deus. Promete nunca deixar.
Amém. Que o brilho celeste, que o brilho de Jesus, da sua palavra, possa nos conduzir em cada dia da nossa vida, e é isso que nós vamos fazer neste momento, refletindo na palavra de Deus. Queridos, nós já estamos há algumas quartas, né, na nossa conexão de oração, refletindo, né, sobre essa coleção de salmos, né, os cânticos de peregrinação, salmos de romagem, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Salmo 131, que tem como assunto dele aí o orgulho, a humildade, a nossa dependência e satisfação no nosso Deus. O pastor John Stott, num livro muito bacana sobre a fé cristã e os desafios do mundo contemporâneo, ele escreve em um capítulo a seguinte afirmação: se por causa da realidade de Deus, a mente cristã é uma mente santa, ela é também uma mente humilde. Esse é outro tema consistente nas Escrituras. Quando Nabucodonosor pavoneou pelo teto plano de seu palácio babilônico, reivindicando para si mesmo, e não para Deus, o reino, o poder e a glória, ele enlouqueceu. Apenas quando reconheceu o governo de Deus e o adorou, é que lhe foram devolvidas simultaneamente a sua razão e o seu reino. Daniel apontou a moral, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. É uma história que nos deixa sóbrios. Se orgulho e loucura andam juntos, o mesmo acontece com a humildade e a sanidade. Essa história é muito conhecida, quando o rei da Babilônia, cheio de arrogância e orgulho, estava achando ali o rei da cocada, aquele que tinha poder sobre todas as coisas, e Deus humilha esse rei, levando ele à loucura. Somente quando ele reconheceu, de fato, a grandeza de Deus, que ele pôde voltar à sanidade. E é muito interessante quando o pastor John Stott vai falar exatamente isso, que orgulho e loucura caminham juntos. E da mesma forma, a humildade e a sanidade também andam lado a lado. Tendo isso em mente, né, o pastor John Stott continua dizendo que os contemporâneos de Jesus devem ter ficado chocados quando ele disse aos adultos que eles precisavam tornar-se como crianças, se quisessem entrar no reino de Deus. E, pior ainda, que a grandeza no reino seria medida pela humildade infantil. Estamos demasiadamente familiarizados com este ensinamento. Ele perdeu seu poder de nos chocar ou surpreender. Mas Jesus não só o ensinou, ele o exibiu, esvaziou-se a si mesmo e se humilhou. Então, agora, acrescenta o apóstolo Paulo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Os moralistas medievais estavam certos ao considerar o orgulho o pior dos 7 pecados mortais e a raiz de todos os outros. Não há nada tão obsceno quanto o orgulho, nada tão atraente quanto a humildade. É muito interessante quando a gente olha para Jesus, o ensino de Jesus e a vida de Jesus, e Jesus vai dar, né, um papel importante à criança no seu reino, né, declarando, né, que nós devemos servir as crianças, que nós devemos nos tornar como as crianças para ter parte no reino do Senhor. E da mesma forma, né, é isso que o pastor John Stott está dizendo aqui, nos lembrando que o orgulho é o contrário da proposta e do chamado de Jesus para nós. O orgulho, muito pelo contrário, ele nos afasta do reino de Deus, nos afasta da sua justiça e, na verdade, só nos coloca do lado de todos aqueles que se levantam contra Deus. Alguém, certa vez, afirmou que o orgulho, né, é a galinha, né, assim como a galinha, né, choca-lhe os seus ovos, o orgulho é aquele sobre o qual todos os outros pecados são chocados. Por isso, né, era visto como o pior dos pecados, porque, de fato, o orgulho é o que leva a todos os outros pecados. E, por fim,
O pastor John Stott afirma assim nesse livro: é provável que não exista outro ponto em que a mente cristã se choca de forma tão violenta contra a mente secular, quanto em sua insistência na humildade e em sua hostilidade implacável contra o orgulho. A sabedoria do mundo desdenha a humildade. A cultura ocidental impregnou-se, mais do que imagina, com a filosofia de poder de Nietzsche. O modelo do mundo e de Nietzsche é o super-homem. O modelo de Jesus permanece sendo a pequena criança. Assim, a realidade de Deus como Criador, Senhor, Redentor, Pai, Juiz, confere à mente cristã sua primeira e mais fundamental característica. Os cristãos se recusam a honrar qualquer coisa que desonre a Deus. Aprendemos a avaliar tudo em termos da glória que aquilo dá a Deus ou retém dele. E é por isso que, para a mente cristã, a sabedoria é o temor de Deus e a virtude preeminente a humildade. Quando a gente reflete sobre isso que o pastor John Stott escreve no seu livro, nós somos lembrados exatamente dessa verdade, dessa realidade, de que eu e você somos chamados a nos render ao senhorio de Jesus Cristo e não sermos cheios do orgulho, cheios de nós mesmos. E quando nós olhamos para Jesus, em Jesus nós vemos exatamente isso. Ao mesmo tempo, nós vemos declarações contundentes de Jesus, mas ao mesmo tempo nós ouvimos ele nos dizendo: olha, venham até mim, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E o que o pastor John Stott está nos lembrando aqui é exatamente dessa realidade que a gente vê presente também aí nesse salmo. Comentando sobre o Salmo 131, João Calvino escreve o seguinte no seu comentário: neste salmo, Davi, visando encorajar o povo a lutar exaustivamente sob a sua bandeira, bem como exortar e estimular os piedosos a reconheceram-no como quem tinha direito de receber a obediência deles, declara-lhes que sempre se submetia às orientações de Deus e nada fizera sem a sua vocação e comissão. Quando a gente lembra do rei Davi, a gente, lembra das histórias que a Bíblia registra, de Davi, o rei escolhido pelo Senhor, e em várias oportunidades que Davi poderia ter se enchido de orgulho, nós vemos Davi, pelo contrário, confiando no Senhor, esperando no Senhor, não agindo, na sua, aquilo que era certo aos seus próprios olhos, mas esperando em Deus, confiando em Deus, sabendo que Deus era aquele que de fato conduzia a sua vida, conduzia a sua história. E quando Davi escreve esse salmo, ele escreve exatamente para encorajar essa confiança em Deus e a desconfiança em nós mesmos, nos alegrarmos pelo que Jesus fez e não naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode realizar, mas de ficar realmente contente e alegre por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus através da sua morte e também da sua ressurreição. E o pastor Eugene Peterson, também comentando sobre esse salmo, ele diz o seguinte: o Salmo 131 é um salmo de manutenção. Funciona para a pessoa da fé como a poda funciona para o jardineiro. Tira aquilo que parece bom para quem não entende do ramo e reduz a distância entre nossos corações e as raízes que estão em Deus. As duas coisas que o Salmo 131 corta fora são a ambição indomável e a dependência infantil, o que poderíamos chamar de complexo de grandeza e recusa de deixar a chupeta. Então, quando a gente olha para o Salmo 131, como o pastor Eugene Peterson nos lembra, ele é um salmo de manutenção, que nos lembra de coisas que nós precisamos cortar fora, Ele usa a figura da poda, e a gente já viu, já presenciou, pessoas podando a árvore. Aparentemente, quando a gente olha, a gente acha que aquilo está fazendo mal para a árvore, mas muito pelo contrário. É para que a árvore cresça melhor, para que ela possa gerar novos galhos e assim novas folhagens,
né, naquela árvore. E da mesma forma, esse salmo é usado pelo Senhor para cortar, tanto como o pastor Eugene Peterson diz, a ambição indomável, o orgulho, a arrogância, mas ao mesmo tempo a dependência infantil, a recusa de crescer e abraçar aquilo que Deus tem para nós. Esse salmo não é um chamado a viver uma vida medíocre, mas esse salmo é um chamado para a gente viver esperando no Senhor, sabendo que Deus é aquele que conduz as nossas vidas. Vamos olhar para o texto? Como a gente sempre tem feito, eu coloquei para você na versão do pastor Eugene Peterson, a paráfrase e a mensagem, e o texto diz assim: Deus, eu não estou tentando governar o galinheiro. Eu não quero ser o rei da montanha. Eu não mexi onde não me cabe, nem sonhei acordado planos grandiosos. Eu conservei os pés no chão. Eu cultivei um coração quieto, como um bebê contente nos braços da sua mãe. Minha alma é um bebê contente. Aguarde, Israel, por Deus. Aguarde com esperança. Esperança agora. Esperança sempre. Na Nova Almeida atualizada, a palavra de Deus diz assim: ouça com fé. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas, para o nosso coração. E quando a gente olha para esse salmo, a primeira coisa que a gente observa aí é que o salmista nos fala que o seu coração não é orgulhoso, nem os seus olhos são arrogantes, e ele não estava andando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para ele. Como a gente já viu várias vezes, os salmos eles expressam os sentimentos humanos. E aqui nessa oração, o salmista se coloca diante do Senhor e ele se aproxima de Deus, dizendo: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, eu não estou caminhando, andando por aí, procurando coisas que não são para mim. Ele nos lembra, né, dessa questão do orgulho e da arrogância. E como a gente falou um pouquinho na introdução, esse é de fato o que afastou os homens de Deus. O orgulho foi de fato, né, o que fez com que um anjo se transformasse num demônio. E da mesma forma, o orgulho continua sendo o problema dos seres humanos. Talvez a história mais emblemática que nós temos que a respeito do orgulho, da arrogância, é a Torre de Babel. A Torre de Babel é o símbolo dos homens e das mulheres que não querem se submeter a Deus, mas querem viver a vida à sua própria maneira. Esse é o grande problema, esse é o grande dilema das nossas vidas, né? Não nos submetermos ao Senhor. E hoje, no mundo que a gente vive, né, as pessoas fazem do orgulho uma virtude. Cada vez mais as pessoas estão orgulhosas, arrogantes. É interessante essa figura que ele usa, ele fala do coração, dos olhos e dos pés. Ele vai falar como que o orgulho, de fato, ele, né, na totalidade do ser humano, ele corrompe o coração, corrompe os olhos e corrompe também a maneira como a gente vive, quando ele fala ali, né, sobre os pés andando à procura de coisas grandes, de coisas maravilhosas demais para mim. E quando a gente reflete sobre isso, né, a gente precisa lembrar e fazer uma diferenciação muito interessante que o pastor Eugene Peterson faz entre ambição e aspiração. Ambição é quando nós queremos alcançar alguma coisa ou viver alguma coisa, não levando Deus e a sua vontade em consideração. É querer alcançar alguma coisa a todo custo, não ouvindo a palavra de Deus, não querendo se submeter à palavra do Senhor. E a gente pode, por exemplo, lembrar daquele episódio do rei Saul, quando ele, ao invés de obedecer a palavra de Deus,
ele vai lá e faz sacrifício que somente o profeta Samuel deveria fazer, somente o sacerdote deveria fazer. E a gente ouve, né, aquela afirmação que a gente sabe de cor, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque Saul estava cegado pelo orgulho. E quando a gente acompanha a história, a gente percebe que cada vez mais Saul foi se atolando na sua arrogância e no seu orgulho. E ao longo da história bíblica, esse é o grande problema do povo de Deus, esse é o grande problema dos homens, de se encherem de si mesmos e esquecerem aquilo que Deus tem para nos dizer. É isso que Davi está dizendo aqui: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são altivos, não são arrogantes, eu não estou procurando aquilo que não é para mim, mas ao contrário, nós temos a aspiração. Esse salmo não é um chamado para dizer que a gente deve se contentar com a mediocridade, que a gente não deve, por exemplo, aspirar um emprego melhor, que a gente não deve aspirar coisas boas nessa vida, não. A aspiração é uma virtude e nós devemos buscar em Deus aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós devemos aspirar a vida que Deus tem para nós. E quando a gente olha para o Evangelho, nós sabemos que a vida que Deus tem para cada um de nós é uma vida abundante em Jesus Cristo. Que Deus quer fazer de nós pessoas responsáveis, pessoas aonde participam como parceiros daquilo que Deus está fazendo no mundo. A ambição não leva Deus em consideração, mas a aspiração sim, quando coloca a vida e o coração e abraça aquilo que Deus tem para cada um de nós. Por último, eu coloquei ali para a gente lembrar que esse salmo nos lembra de uma realidade, que eu e você somos criaturas, que eu e você não somos deuses, que eu e você não somos invisíveis, que eu e você fomos criados por Deus, que eu e você devemos reconhecer e nos submeter à vontade do Senhor. E falando nesse sentido, o pastor Eugene Peterson escreve o seguinte: nossa vida é vivida bem somente quando é vivida nos termos de sua criação, com Deus amando e nós sendo amados, com Deus fazendo e nós sendo feitos, com Deus revelando e nós compreendendo, com Deus mandando e nós respondendo. Ser um cristão significa aceitar os termos da criação, aceitar Deus como nosso confeccionador e redentor e crescer dia a dia, tornando-nos uma criatura cada vez mais gloriosa em Cristo, desenvolvendo alegria, vivenciando o amor, amadurecendo na paz pela graça de Cristo. Experienciamos a maravilha de sermos feitos à imagem de Deus. Se rejeitarmos esse caminho, a única alternativa é tentarmos a embaraçosa imitação desengonçada de quarta classe de Deus feito na imagem de homens e mulheres como nós. O que esse salmo está nos lembrando é exatamente da realidade de que eu e você fomos criados para a glória de Deus e nós só experimentamos de fato aquilo que nós fomos criados quando nós nos voltamos para o Senhor. Lembrando as famosas palavras de Agostinho em Confissões: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em ti. Nós devemos responder aquilo que Deus tem para nós. Nós devemos reagir à palavra do Evangelho. É exatamente isso que Davi está dizendo aqui nesse salmo. Uma outra coisa que nós vemos aí presente é o contentamento. Observe o versículo 2 que diz: olha, pelo contrário, ao contrário de um coração orgulhoso, de olhos arrogantes, de pés que estão aí caminhando sem levar Deus em consideração, pelo contrário, Davi vai nos falar sobre contentamento. Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Qual que é o antídoto para o orgulho? Davi, inspirado pelo próprio Senhor, vai nos dizer que o antídoto para o orgulho, para a arrogância, para viver uma vida
vagando por aí, desconsiderando Deus, é satisfação, é contentamento no próprio Senhor. Ele diz: olha, pelo contrário, de ir por esse caminho, eu aquietei, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Ao contrário de ficar por aí desconsiderando a vontade de Deus, a revelação de Deus, eu aceitei a minha condição de criatura e eu fiz então calar a minha alma, sossegar a minha alma. E o antídoto para o orgulho, para a ambição que não vem do Senhor, é de fato sossegar o nosso coração, nos contentando em Deus e naquilo que Deus fez por cada um de nós. Para a gente experimentar esse sossego, essa calmaria, essa quietude, nós precisamos do Evangelho, nós precisamos de Jesus Cristo, nós precisamos ser lembrados a cada dia que nós podemos encontrar satisfação no próprio Senhor. Ao invés de viver a vida da nossa maneira, tentando ser Deus da nossa própria história, nós aquietamos o nosso coração, nós sossegamos diante da palavra do Senhor, nós nos submetemos ao senhorio de Jesus Cristo. E essa figura que ele usa, né, como uma criança desmamada, se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Ele usa essa figura de criança, e a gente tem criança que já viu isso, a gente sabe. A criança, ela está com fome e ela começa a chorar. E ela não para de chorar enquanto alguém não vai lá e amamenta ela. E aqui o salmista está ensinando para a gente que o verdadeiro contentamento, que a verdadeira espiritualidade nos leva, de fato, a não ter um relacionamento com Deus como um gênio da lâmpada, a não desfrutar de um relacionamento com Deus como se Deus fosse um mágico, como se Deus fosse alguém que está ali somente para resolver os nossos problemas. Não. Quando ele usa essa figura de criança desmamada que se aquieta nos braços da sua mãe, ele está falando sobre contentamento verdadeiro e genuíno. Ele está falando sobre a fé que salva, a fé verdadeira, que abraça a Deus por aquilo que o próprio Deus é e não por aquilo que nós achamos que Deus pode ou não pode fazer. Ele nos lembra que a alma quieta, que os discípulos de Jesus, eles podem encontrar esse contentamento quando compreendem quem o Senhor é na nossa vida. E quando a gente pensa nisso, a gente é lembrado das próprias palavras e do ensino de Jesus, quando ele diz que o maior no reino de Deus é aquele que serve, que o maior no reino de Deus é como aquelas crianças que estavam sempre acompanhando Jesus e pelas quais ele mesmo afirmou: deixem vir a mim as criancinhas, não as impeçam, porque delas é o reino dos céus. Essa figura da criança, que nós vemos por várias histórias bíblicas, Deus usando as crianças, Deus chamando crianças. No ministério de Jesus, nós vemos isso em vários episódios, e isso nos lembra que a verdadeira espiritualidade é uma espiritualidade que nos leva a essa confiança, a esse contentamento. E nesse sentido, o pastor Eugene Peterson escreve o seguinte: a fé cristã não é dependência neurótica, e sim a confiança de uma criança. Não temos um Deus que para sempre, sempre satisfaz nossos caprichos, e sim um Deus a quem confiamos nossos destinos. O cristão não é um infante ingênuo e inocente que não tem nenhuma identidade à parte de um sentimento de ser consolado e protegido e bem cuidado. Ele é uma pessoa que descobriu uma identidade dada por Deus, que será desfrutada melhor e mais plenamente com uma confiança voluntária em Deus. Não seguramos em Deus desesperadamente pelo medo e pânico da insegurança. Nós chegamos a Ele livremente, em fé e amor. Nosso Senhor nos deu o retrato da criança como modelo para a fé cristã, não por causa do desamparo da criança, e sim por causa da prontidão da criança de ser
conduzida, ser ensinada, ser abençoada. Quando a gente reflete sobre esse contentamento e a gente lembra de Jesus usando em várias situações a figura da criança, Jesus usa exatamente porque a criança é alguém que é conduzida, que é ensinada, que confia naquele que está a guiando. E da mesma maneira, eu e você somos chamados a viver uma vida com contentamento, porque é o próprio Deus que traz sossego à nossa alma. E por fim, queridos, nós somos chamados a viver humildemente diante do nosso Deus. O salmista termina dizendo: espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Quando nós vemos aí, né, o salmista nos chamando a esperar no Senhor, esperar significa dependência, significa satisfação. Esperar, que a gente vê por vários lugares na Bíblia, nos lembra do próprio Evangelho, da graça de Deus, que é nos dada em Jesus Cristo. Esperar em Deus é confiar, é depender, é encontrar satisfação e alegria em Deus. Na verdade, é viver de forma humilde. A verdadeira humildade está ligada em compreender quem Deus é e quem nós somos, e como Deus em Cristo agora está fazendo de nós parceiros na sua missão no mundo. O salmista está chamando Israel a se lembrar disso, a esperar no Senhor, a confiar nesse Senhor, que é o Deus do pacto, que é o Senhor da aliança, que não abandona o seu povo. E a história bíblica é nos dada para gerar em nós essa humildade esperançosa, essa humildade que nos lembra que nós devemos e podemos esperar no nosso Deus. E quando nós esperamos, ou seja, quando nós colocamos o nosso coração e a nossa vida em Deus, nós somos humildes em todos os sentidos. Nós entendemos aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas e na nossa história, e não há espaço para orgulho quando nós entendemos que tudo que somos, tudo que temos, que tudo aquilo que nós temos em Jesus Cristo, a vida eterna, salvação, né, de sermos filhos de Deus, de podermos desfrutar da graça de Deus, tudo isso é porque nós esperamos no Senhor, porque nós confiamos no Senhor, porque na verdade é Deus quem de fato, como o texto termina dizendo, é o Senhor que age e é nele que nós temos esperança, desde agora e para sempre. Há uma frase conhecida do pastor John Piper, quando ele diz que Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é glorificado nas nossas vidas quando nós esperamos nele, quando nós o reconhecemos como Deus, como Senhor da nossa vida, e a gente é chamado a viver exatamente nessa espera. O pastor John Stott, ele escreve o seguinte: é só Deus que fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças, pois até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor e esperam pacientemente nele, renovam as suas forças, voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Somente aqueles que se disciplinam a si mesmos para buscar a face de Deus mantêm a visão nítida. Somente aqueles que vivem diante da cruz de Cristo têm o seu fogo interior constantemente reaceso e ele nunca se apaga. Aqueles líderes que acreditam serem fortes por si sós são os mais pateticamente fracos entre todas as pessoas. Apenas aqueles que conhecem e admitem sua fraqueza podem tornar-se fortes com a força de Cristo. Esperar em Deus é estar constantemente com os nossos olhos na cruz de Cristo. Esperar em Deus é descansar na sua graça, no seu amor e na sua fidelidade. Queridos, eu termino lembrando o que o pastor Eugene Peterson escreve como conclusão desse salmo no seu livro.
É assim que o Salmo 181 ensina. Uma qualidade de confiança calma e força quieta, que conhece a diferença entre a arrogância desregrada e a aspiração fiel, que sabe como discriminar entre a dependência infantil e a confiança como a da criança, e opta por aspirar e confiar e cantar. Conservei os meus pés no chão, cultivei um coração quieto, como um bebê contente nos braços de sua mãe. Mãe, minha alma é um bebê contente. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós confiamos no Senhor e não em nós mesmos, nós podemos viver o contentamento que Deus nos oferece através de Cristo Jesus. Queridos e queridas, eu convido você a fazer junto comigo essa oração que diz assim: vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram esta noite. Ordena que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Queridos e queridas, vamos ter um tempo de oração neste momento, colocando a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor, que a gente possa colocar tudo diante do Senhor, que é a nossa esperança, que é a nossa confiança, que é a nossa salvação.
Amém. Que a gente possa colocar a nossa vida e o nosso coração e sossegar diante da soberania e do cuidado do Senhor. Faça junto comigo essa oração que diz assim: Senhor Jesus Cristo, Tu és o cumprimento da lei do Teu Pai e dás a Tua justiça a todos os que creem. Por meio de Tua lei, torna-nos sábios e compreensivos sobre como viver em amor ao próximo. E por meio do Teu Evangelho, torna-nos sábios sobre a salvação que é nossa, por meio de Tua vida, morte e ressurreição. Pois Tu vives e reinas com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Eu convido você a fechar os seus olhos, coloque a sua vida, o seu coração diante do Senhor. Louvado sejas, ó Deus, porque nos deste em Cristo todas as bênçãos espirituais e nos libertaste dos poderes do pecado e da morte. Pelo poder do seu Espírito, ajuda-nos na luta para colocar todas as coisas em conformidade com o teu reino de justiça e paz. Amém e amém. Queridos e queridas, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo, o fruto e a força do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, nos levando a viver a cada dia com contentamento no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, fique na paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Se Deus quiser, domingo de manhã, às 10 horas, estaremos reunidos para o nosso culto ao nosso Deus, para a Escola Bíblica online, às 10 horas, e domingo à noite, às 19 horas, o nosso culto de adoração ao Senhor. Fique na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.